Amém? Eu trouxe uma palavra que eu tenho meditado por esses dias, está lá na primeira carta de João, né, pra gente. Eu vou começar do verso 5 e eu vou pular assim alguns, vai até o verso 9. O verso 5 diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Verso 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Eu me deparei com um espelho lendo essa palavra, né? E Deus me mostrou o quanto Ele é luz e o quanto ainda há de trevas. Isso é uma jornada, né? A caminhada cristã é uma jornada e a gente precisa reconhecer o que há conosco, né? A gente sempre sabe quando há algo errado conosco. A gente gosta de tangenciar. A gente não quer ir ali a fundo, mas a gente sabe quando tem algo errado conosco. E lendo essa palavra, eu parei de tangenciar. Eu comecei a dar nomes a algumas coisas que eram trevas dentro de mim, né? E que tem me separado de um relacionamento mais profundo com Deus. Nós aprendemos hoje de manhã, o pecado, ele cria um abismo, ele separa a gente. A gente acabou de cantar, mas vale um dia no centro do seu querer, do que toda uma existência sem jamais conhecer a Deus. Não tem sentido, é uma vida sem um objetivo, sem significado. Como Rick Warren gosta de dizer, uma vida sem propósito. E quando nós percebemos que há algo errado conosco, a gente precisa dar nomes. Não é muito fácil, irmãos. A gente muitas vezes não discerne, a gente às vezes tem dificuldade, como eu disse, mas aqui, ó, num dos versos que nós lemos, a gente vê como que é necessário reconhecer. Porque diante dessa realidade pesa, você desanima e pode desistir se você não tem Jesus. Com Jesus você pode trocar de fardo. Como é que faz isso? A própria Bíblia esclarece. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, aí eu coloquei aqui, as nossas escuridões a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade, de toda essa escuridão. Quando é que a gente sabe que tem algo errado com a gente? Tem algo errado com a gente quando a gente não se sente bem, a gente se sente ofendido, a gente se sente rejeitado, a gente se sente incompreendido, a gente não aceita receber uma palavra de Deus que não nos agrada, ficamos ofendidos com o pastor, com o profeta, com quem for. Às vezes nos sentimos cansados, aquele cansaço de alma, angustiados, nos sentimos com medo. Medo de quê? Medo de fracassar, medo de falhar, e se não der certo? E se ele não me responder bem? E se ela se ofender? E se ela me deu fora? Muitas vezes a gente percebe que não está bem porque a gente está apático, está frio, está desanimado. Percebemos à luz das Escrituras, como a palavra acima mesmo que eu disse, que há muitos tipos de trevas em nós, né? Que podem causar todas essas coisas. Isso são consequências dessas trevas, né? Há dentro de nós, e é difícil por isso que a gente tangencia, é difícil reconhecer, mas há todo tipo de trevas em nós. Nós temos inveja, nós temos ressentimentos, o medo, como eu já disse, rancores, amargura, autopiedade, sentimentos de inferioridade, de injustiça, um monte de coisas. E, irmãos, é fato, não é Senhor, eu tive inveja do Marcão por causa do carro dele, é Senhor, eu sou invejoso, eu quero o que não é meu. Não é Senhor, eu roubei uma caneta, é Senhor, eu sou ladrão, porque quem rouba uma caneta, rouba um carro, rouba um banco, o princípio é o mesmo. Nós precisamos reconhecer antes que fique pior, porque Ele é poderoso, Ele já levou isso na cruz, mas requer que nós reconheçamos isso, para que esse abismo seja diminuído, seja vencido, em nome de Jesus. O verso 7 de 1 João diz: mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos tira mesmo de todo pecado, de todo esse peso. Você não precisa viver desse jeito, nem eu, mas nós precisamos reconhecer e nos posicionar e deixar Deus nos transformar disso, porque até para isso nós precisamos dele, né? Para tirar esse peso, tirar essa culpa e seguir em frente, porque Ele é o único que pode nos livrar dessas trevas. Amanhã é segunda-feira, para muita gente amanhã começa a vida real, né? Para muitos de nós. Muita gente vai cuidar de casa, vai levar filho para a escola, vai estudar, vai trabalhar. Às vezes você vai enfrentar um chefe, alguns vão enfrentar credores, outros talvez tenham uma audiência num tribunal, vão enfrentar talvez um médico, uma consulta para tratar de um diagnóstico que você não quer saber, porque você está com medo dele, um diagnóstico complicado. Talvez você tenha um relacionamento infeliz, você tem que olhar para a cara dele ou para a cara dela de novo, né? Está te aguardando para lidar com ele, esse relacionamento. Enfim, a gente tem as nossas batalhas e lutas diárias para enfrentar. Mas Deus estará lá comigo e com você. Eu li nessa semana uma devocional, eu vi uma informação, eu sempre gostei muito dessa música. A gente canta muita música em inglês, às vezes não conhece o significado da letra. É interessante. Essa música fez muito sucesso nos anos 90. Bette Midler, é uma atriz e cantora, ela gravou. E essa música, ela fez muito sucesso nas paradas, ela até ganhou um Grammy, né? E ela acabou se tornando uma das músicas mais pedidas nas rádios sauditas durante a Primeira Guerra do Golfo. Eu sabia disso. Alguns versos da música, né, os principais do refrão dizem: Deus está nos observando de longe à distância. God is watching us from a distance. Nossa, que bonito quando ela canta. Só que esse pensamento de Deus está observando os soldados, né, trazia a eles um otimismo, um ânimo, e era a razão de muitos soldados pedirem essas músicas nas rádios. Não se iluda, eram os soldados americanos que pediam essa música. Mas essa letra está equivocada, porque Deus não está nos observando à distância, feito um espião. Enquanto a gente trava as nossas lutas, as nossas guerras, Deus não está de longe escondido em alguma parede lá do céu olhando a gente se afogar nos nossos erros, nas nossas escolhas, nas nossas mágoas. Não é isso que está escrito na Bíblia. Essa esperança e esse otimismo dos soldados é vã. A fé, ela nos dá certezas, ela nos dá munição, ela nos dá chão para pisar. E essa fé só vem por meio da palavra. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 1, verso 23: Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus comigo e com você, Emanuel. E é isso mesmo. Deus, Ele não é um Deus distante, Ele não é nem mesmo um Deus de perto. Ele se envolve conosco, se envolve ao ponto de dar o melhor dele, o único filho para morrer por mim e por você, estabelecendo uma ponte nesse abismo para nos aproximar, nos reconciliar com Ele. João, capítulo 3, verso 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é um Deus que se envolve, e Ele é um Deus poderoso para destruir todo esse mal. Ele é um Deus poderoso para a gente enfrentar os problemas com eles, porque, irmãos, nós vamos falhar, nós vamos perder, nós vamos enfrentar problemas, mas Ele vai estar lá para vencer eles conosco. Ele tem poder para isso, e mais, poder para nos transformar depois de passarmos tudo isso. Está escrito nas Escrituras, 1 João capítulo 3, verso 8: Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele pode desfazer isso e nos dar vitória sobre nós mesmos, sobre o inimigo e sobre as circunstâncias. O Senhor não somente é poderoso para nos tirar das trevas, Ele é poderoso para tirar as trevas de dentro de nós. Ele é Senhor, Senhor e Salvador das nossas vidas e Senhor do universo. E eu queria encerrar deixando essa certeza para vocês nos versos que estão no livro de Daniel, capítulo 2, versos de 20 a 22. É uma oração de Daniel que eu gosto muito. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas
e com Ele mora toda a luz. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nada disso surpreende o Senhor. Ninguém é capaz de pegar o Senhor de surpresa. As nossas trevas não vão te escandalizar, as nossas trevas não vão te surpreender, mas é preciso que nos livremos dela, porque elas te entristecem e afastam a gente do Senhor. Obrigado porque o Senhor preparou um caminho para essa distância acabar. O Senhor preparou o seu Filho. Ajuda-nos, Pai. Colocamos diante do altar as nossas dores, as nossas fraquezas, o nosso passado, aquilo que dói, aquilo que amargura, aquilo que desanima. Clamamos de Ti as forças para continuar, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso para desfazer as obras das trevas, como diz a Tua palavra. É o Deus poderoso para nos tirar delas e principalmente tirar essas trevas de dentro de nós. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus.